Mateus, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 36. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela lhe pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha! Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe
que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Queridos, há poder aonde Jesus está. Tempestade, vento, dificuldades, eles podem ser resolvidos a um pedido de socorro, mas tem poder também no toque da orla do Mestre. Antigamente, os homens usavam roupas com franjas, e essas franjas tinham alguns nós que representavam os mandamentos do Senhor. Para os judeus, esse nome orla também significa asa. E existem palavras na Bíblia que debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros, curados e protegidos. Também os judeus, ao tocar na orla de Jesus, ao tocar nas vestes do Senhor, também estavam provando uma profecia de que o Messias curaria, de que o Messias, sob as suas pisaduras, seríamos curados. E eles diziam, tão somente tocar na orla, como aquela mulher do fluxo de sangue. Então, tocar em Jesus, tocar nas asas do Senhor, tocar pela fé, também gera uma manifestação de cura. E ali era provado que Jesus era o Messias, porque todos que tocaram eram sarados das suas enfermidades. Então toque na orla, toque na asa, esteja na presença do Senhor e você será curado de todas as enfermidades. Mas esse tocar significa fé, significa ir, significa ousar. Ouse tocar na orla, ouse tocar nas asas, ouse estar debaixo da proteção do Senhor e a cura virá, porque o Senhor é fiel naquilo que prometeu.